Lula Moraes de 2026. Olha, só esses três nomes juntos já dão o que falar, né? O título da análise que a gente vai ver hoje já sugere uma conexão que é, para dizer o mínimo, explosiva no nosso cenário político. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa tese bem ousada, vinda da nossa fonte. A ideia é que existe uma aliança estratégica se formando entre o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, já com os olhos lá em 2026. É uma análise que tem várias camadas e para não perder outros aprofundamentos como este que a gente traz direto da fonte, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal para acompanhar tudo. E o ponto de partida de toda essa discussão é essa fala aqui do presidente Lula. Segundo a fonte que estamos analisando, essa frase não foi dita à toa. Ela seria, na verdade, o início de uma construção de uma narrativa política bem específica. E aí fica a pergunta que a própria fonte levanta. Mas qual é a real intenção por trás dessa declaração? Então, vamos entrar no primeiro ponto dessa análise. A fonte argumenta o seguinte: essa defesa que o Lula faz publicamente do Moraes não é um gesto isolado, sabe? Seria, na verdade, um movimento super calculado, pensado para fortalecer uma aliança que, na visão da fonte, é fundamental para os dois. E aqui está o pulo do gato, o ponto central mesmo. A análise sugere que um depende totalmente do outro. A fonte defende que o Lula tem clareza de que o destino político dele está, assim, amarrado no do Moraes. A lógica seria, se um cair, o outro vai junto, não se sustenta. É basicamente uma aliança pela própria sobrevivência política. Ok, agora a gente mergulha na acusação principal feita pelo Lula. A fonte tenta desmontar essa ideia, sabe? Argumentando que esse papo de fechar o STF seria, na verdade, uma distorção de propósito do que realmente está sendo discutido. E o contraste que a fonte apresenta é bem direto. De um lado, você tem a acusação, a direita quer fechar o STF. Do outro, o que a fonte diz ser o objetivo de verdade, criar jeitos de fiscalizar os juízes e, o mais importante, limitar o poder do STF de atuar como se fosse o legislativo. A ideia é que o STF não pode criar leis, isso é papel do Congresso. Então, segundo essa visão, ninguém está falando em acabar com a instituição, e sim em fazer com que ela siga regras do jogo. Tá, mas por que essa aliança seria tão importante, tão vital, justo agora? Para responder isso, a fonte dá uma olhada no cenário político mais amplo para a gente entender o que, na visão dela, faz essa união ser praticamente indispensável. E o cenário que a fonte descreve, olha, não é nada fácil. A alegação é que a esquerda estaria perdendo fôlego político no mundo todo e que aquela estratégia de usar o judiciário para, sei lá, aniquilar o bolsonarismo simplesmente não deu certo. Muito pelo contrário, o movimento estaria mais vivo do que nunca. E é aí, nesse contexto, que as sentenças pesadas, tipo as do 8 de janeiro, entram sendo descritas como um tipo de julgamento show. Mas o que é esse tal de julgamento show? Bom, segundo a fonte, é quando o objetivo principal de uma sentença não é fazer justiça de forma imparcial, mas sim mandar um recado político, intimidar. O exemplo que eles dão é pesado, uma condenação a 14 anos de prisão para alguém que teria feito um Pix de R$ 500. Uma pena que eles consideram totalmente desproporcional e que serviria para passar a mensagem de que, olha, é proibido ser bolsonarista. A partir daí, a análise vai ainda mais fundo. O foco agora muda para um suposto conselho que o Lula teria dado diretamente para o Moraes e faz uma ponte com a própria história do presidente. O conselho, segundo a fonte, teria sido este, dado em meio a umas polêmicas recentes envolvendo o ministro e a esposa dele. A orientação seria bem clara, bem direta, negar qualquer irregularidade com toda a força até o fim para proteger a própria biografia. E é aqui que a fonte faz uma conexão direta. Esse conselho, o negue até a morte, é colocado lado a lado com a estratégia que o próprio Lula usou no caso do triplex. A fonte argumenta que, lá atrás, o fato de o Lula negar com tanta veemência algo que parecia evidente foi o que acendeu o alerta em muita gente. Tipo, tem algo errado aí. A análise sugere que a mesma lógica estaria em jogo agora. E tudo isso, toda essa construção, nos leva à parte mais pesada, a conclusão mais grave de toda essa análise. A fonte basicamente junta todas as peças, a tal aliança, a suposta perda de força política, a estratégia de negação, e diz que tudo aponta para um cenário futuro único. E olha, bem alarmante. Mas antes de soltar a conclusão, digamos assim, a fonte traz um dado de pesquisa que, na visão dela, dá a base para tudo que vai ser dito a seguir. A pergunta feita para as pessoas foi simples: qual é a maior ameaça à democracia brasileira hoje? E a resposta está aqui.
Com 42%, a maior ameaça percebida pela população não é a corrupção, não é a polarização, mas sim a concentração de poder no judiciário. É com base nesse número que a fonte argumenta que as pessoas acordaram, que elas já sacaram qual seria o principal problema do país. Juntando então essa percepção da população com a avaliação de que uma vitória nas eleições de 2026 seria impossível, a fonte chega a uma conclusão bem drástica: a de que a única alternativa que sobraria para se manter no poder seria um caminho bem fora das regras do jogo democrático. E com isso, a gente chega no aviso final da fonte. A previsão, nas palavras exatas da análise, é de que, ao perceberem uma derrota iminente nas urnas, o plano seria um golpe. Quer dizer, é uma acusação de uma gravidade imensa que fecha todo o raciocínio com um alerta bem direto. Então, resumindo tudo, o que essa fonte nos apresenta é uma leitura que amarga os pontos de um jeito bem particular, né? A ideia de uma aliança de sobrevivência que, por conta de uma suposta fraqueza política, poderia acabar levando a medidas extremas. Fica a questão: isso é uma análise estratégica fiada do cenário ou seria uma teoria da conspiração? Bom, essa é a tese que foi apresentada para a gente analisar hoje. Valeu por acompanhar mais esse mergulho em uma das perspectivas da nossa política.